Muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Quando devemos buscar ajuda espiritual? Tem um case interessante. Eu tô com uma dor, fiz um trabalho aqui dentro da ordenança. Vamos levar em consideração que tempo chuvoso, frio. Tô com uma dor dessa inervação. Entrei em contato com uma filha da casa, que é acupunturista. Pedi para que ela viesse com os equipamentos dela, fazer uma acupuntura. A primeira narrativa dela foi: sim, eu tenho como tratar isso provavelmente seja alguma questão, esse nervo tá ligado ao trato intestinal, segundo a ótica da acupuntura. Mas será que você não está sofrendo uma demanda? Deveria eu consultar o meu Exu, Pombogira, ou o Exu que trabalha comigo? Eu acho que a busca espiritual, ela é quando você já esgotou as possibilidades. Isso. Primeiramente, acupuntura. Segundo, se isso não melhorar, eu procuro procurar um médico, né? Talvez eu tenha uma questão aí, enfim, fisiológica. Depois que eu queimar todas essas possibilidades e não houver uma melhora, aí sim, talvez eu possa fazer uma consulta. Pode haver um impacto de uma energia. Movimentei energias extremamente densas na madrugada de quarta para domingo, num trabalho bastante intenso aqui na casa. Depois de eliminar essas possibilidades, aí pronto. Não é nada fisiológico, psicológico, seja uma somatização. Aí sim eu poderia ou deveria buscar as ferramentas que eu tenho, né? O que eu recebo bastante de pergunta é a questão relacionada a dinheiro, por exemplo, né? Quando devo eu buscar a espiritualidade para questões financeiras? Tem muita gente que, de fato, como os nossos vídeos estão na internet, você atinge todo tipo de pessoa, não só pessoas da religião, mas pessoas que querem resolver os seus problemas financeiros e não ter um segmento na casa, né? Eles não querem vir aqui frequentar a casa ou qualquer outro lugar, mas eles querem ir lá, se consultar, fazer um trabalho e resolver o problema financeiro. Funciona, mas ainda assim penso que existem etapas que as pessoas precisam cumprir das suas obrigações sociais, comportamentais. Depois que tudo isso está em andamento, que nem tudo está solucionado, um apoio espiritual. E aí, o seu Meia-Noite, uma ordenança que trabalha comigo, tem que ter uma frase: um competente desorganizado é um incompetente. Então, ele mostrou para mim que eu estava sendo incompetente nas questões pessoais da minha vida, e ele falou: eu vou te ajudar, mas primeiro você organize as suas questões pessoais. Eu atendi uma mulher uma vez, e ela tinha um terreno para vender e tal, e ela tinha vários problemas financeiros. Ela era funcionária pública, eu ganho muito bem, mas chega num determinado momento, o dinheiro some, eu acabo gastando mais do que eu ganho. Aí eu falei: olha, é o seguinte, o primeiro passo é você realmente organizar aí as suas finanças. Bom, ela fez o que ela tinha que fazer e tal, e mesmo assim ela continuou tendo alguns problemas financeiros. E aí começou a ter umas questões, que é o cara que devia não pagava, o outro que comprava uma coisa dela dava o calote e não pagava, o salário, mesmo ela funcionária pública, começava a atrasar, aí começou a acontecer muitas coisas. E aí eu falei: olha, vamos ver isso aqui. Ela se consultou com o Exu que trabalha comigo e tal, e o Exu fez um trabalho pra ela e, de fato, olha que loucura, de fato ela tinha que vender aquele terreno, porque aquele terreno era da família dela. Então tinha uma série de coisas relacionadas àquele terreno, e aí ele falou: olha, a hora que você se desvincular desse terreno, a sua vida vai andar. Então foi feito um trabalho, ela vendeu o terreno dela, e depois esse trabalho financeiro, depois que ela vendeu esse terreno, a coisa começou a fluir absurdamente. Mas por quê? Porque aquele terreno, ele era ligado ao bisavô dela. Então tinha toda uma questão familiar, tinha toda uma questão relacionada. Uma trava ancestral. Uma trava ancestral, e também o pai dela, ele era muito agressivo com ela, desde criança. Então, no trabalho, foi se descobrindo que ela tinha uma carência paterna, tinha todo um esquema paterno, ela acabava se sabotando, então tinha um viés também inconsciente, mas a entrada de dinheiro ou a saída de dinheiro tinha a ver com esse fluxo que ela não conseguia aceitar muito bem na vida dela relacionado ao pai. E aí foi feito o trabalho e ela, de fato, resolveu essa questão financeira muito bem. Não foi um trabalho tão simples de se fazer, mas foi uma coisa muito, muito interessante, muito gratificante. Isso
isso me puxa para um outro trabalho que a gente fez, eu e minha esposa tá atrás das câmeras olhando, então a gente fez um trabalho muito interessante para uma menina que ela tinha um problema psicológico, ela tinha sido internada, ela passou, eu não me lembro agora, foi com o caboclo, né, que ela passou, e ela tinha um problema psicológico forte, eu não vou contar aqui tudo porque o negócio é muito longo, o trabalho foi intenso, o trabalho foi complexo, foi muito intenso, a gente levou horas nesse trabalho, eu me lembro que o trabalho começou à tarde, quando eu desincorporei, tava de noite, cara. Sabe quando você desincorpora assim, que você olha e fala assim, meu, nossa, tá de noite. Se descobriu muitas coisas relacionadas à infância dela, a entidade conseguiu tratar muitas coisas, embora ela tenha tido acompanhamento depois, ela virou outra pessoa depois do trabalho. E foi uma coisa meio que imediata. Assim, no outro dia ela já era outra pessoa. Eu nunca mais vi essa pessoa. E uma vez eu tava no mercado. Você lembra disso? Eu tava no mercado. Aí ela veio assim, me abraçou, assim, pegou na minha mão. Meu, você não sabe o que você fez por mim, não sei o quê. Fiquei super feliz com o que aconteceu. Então, assim, às vezes a gente não entende por que buscar o trabalho espiritual não só na ordem financeira, porque é uma coisa que todo mundo quer saber, é a questão financeira, amorosa. Mas nesse caso, foi muito interessante porque foi uma questão de ordem psicológica. Então, o trabalho ancestral também pode trazer benefícios para suas questões psicológicas, para sua ansiedade. O trabalho espiritual, às vezes, ele traz uma fluidez mental tão grande, tão forte, que você realmente, e de fato, você se torna outra pessoa depois daquele trabalho. Tem um case, salve seu Zé, você remeter a seu Zé Pilinca. Uma consulente da casa pediu uma consulta com ele e trouxe uma narrativa muito parecida com essas questões de um terreno que ela tinha no litoral aqui de São Paulo. E aí, o Zé parou e falou, moça, eu vou te ajudar, tá muito fácil solucionar isso. Você vai lá, vai mandar carpir o terreno. Quanto tempo você não vai lá? Há muito tempo. Então você vai lá, mandar carpir o terreno, colocar uma placa de ventes. Ele colocou até a posição à esquerda, que é o melhor ponto de vista para o público. E a pergunta da consulente falou, eu tenho que ir lá? Puta que pariu, moça. Você não quer que eu vá lá carpir o terreno para você. Como é que as pessoas vão ver esse terreno? Eu vou ligar os pontos, porque já tem pessoas interessadas. Mas aquilo precisa ser visto com bons olhos para o comprador. Então faça o mínimo. Em uma semana, ela tomou a atitude, colocou exatamente, e o terreno foi vendido. E ela capitalizou-se com... Tinha uma outra pessoa que eu atendi também, que tinha um carro de família, que não vendia, um super problema para vender. Foi feito um trabalho, vendeu o carro e tal. E aí é muito interessante porque através daquele carro, através de toda essa questão familiar, o cara acabou entrando pro terreiro, se desenvolvendo médium. O cara não acreditava em absolutamente nada. Só que quando o cara pisou no terreiro, o cara viu toda aquela questão, o cara viu tudo que era possível com a espiritualidade, o cara se encantou. Existem pessoas que têm mais facilidade de fazer certos trabalhos que outras pessoas. Isso já é um notório saber dentro do meio, dentro da Quimbanda, da Umbanda, enfim, né? Tem pessoas que têm mão para fazer alguma coisa e tem outras pessoas que não. Porque isso está ligado à ordenança que o médium trabalha, né? Ele trabalha com ordenanças que são especializadas naquela... É que nem um mecânico que é bom numa marca e muitas vezes ele não é tão bom em outra marca. Então você tem ordenanças, aqui tem ordenanças de Pombogira que para certos trabalhos são assim cirúrgicos. E tem coisas que eu tenho consciência que eu não tenho tanta efetividade, né? Minha ordenança, e aí talvez o pai tenha ordenanças que sejam especializadas naquela área, né? A gente tem campo afetivo, a gente tem campo financeiro, campo de família, ancestralidade e tudo mais. Existem algumas pessoas que têm mão para fazer para os outros, mas não têm mão para fazer para ele mesmo. Conheci um médium muito, muito bom para questões relacionadas, coisas afetivas. Então, assim, problema com pai e mãe, puta, vai lá que o cara resolve. Problema com esposa, vai lá que o cara resolve. O cara era incrível, incrível. Só que a vida pessoal do cara era um lixo. A vida pessoal do cara, a esposa, ele com a esposa, era um lixo total. Mas o cara era muito bom, de fato, de resolver essas questões para os outros. Quando a gente não toma as medidas corretas de trabalho, porque, ao meu ver, isso também é uma responsabilidade dele. Então, nós médiums também temos que tomar os devidos cuidados, fazer as devidas análises em relação às nossas próprias vidas, porque às vezes a gente trata alguém que tem o mesmo problema que a gente tem, só que a gente não consegue nem enxergar. Você tá tratando o irmãozinho lá que tem o mesmo problema que você, se você não faz a lição de casa, você acaba ficando igual ao irmão ou pior que o irmão.
dentro do sistema, sacerdote, dirigente, mestre, mago, bruxo, usem o nome que vocês quiserem. Quando ele coloca a mão num sistema, ele mexe num vespeiro. E muitas vezes ele soluciona o vespeiro da pessoa. Mas essas vespas podem se revoltar contra o agente que, né, interferiu, porque alguém está se alimentando, às vezes, desse campo energético, dessa estagnação, ou quer unicamente que a pessoa fique naquela situação, por N motivos. Uma vingança, seja lá qual for. Sim. Como assim você está mexendo, interferindo nisso? Então tem um trabalho que é feito para a pessoa, mas um retrabalho para nós também, como a nossa defesa de vida, né? Porque pode custar a sanidade mental. Tem um mago de internet aí que, ficou maluco, não fez as devidas precauções, fala pra caramba, só que a pessoa se esquece que ele tá falando da boca pra fora, mas existem agentes ali. Baixou a guarda, tá aí, quase tá indo pro sanatório. Tem que tomar cuidado onde vai meter a mão. Porque a gente tem que entender que esse culto todo aqui é um culto necromante. A gente tá cultuando morto. Os mortos, do outro lado, têm as leis deles. Então, quando escapa, a coisa começa a acontecer no físico, a gente vai lá como pai, como mãe, como dirigente, seja lá o que for, a gente vai lá pra meter a mão pra tentar ajudar. Só que a coisa escapou. Ela começou a se manifestar no físico. Então, a partir do momento que isso escapa e se manifesta no físico, a gente entra. Aí a gente traz um Exu, a gente traz seja lá o que for, vai fazer o trabalho energético e seguindo todo o rito correto. Só que muitas vezes a gente não sabe o que acontece do outro lado, porque do outro lado existe também as leis, existem também questões que envolvem o conhecimento de cada Exu. Vale lembrar que nós aqui, por mais conhecimento que nós tenhamos, a gente tem um recorte da história que o consulente traz dentro da ótica dele. E os guias, eles têm uma visão muito mais ampla de todo aquele sistema. Por isso que a consulta espiritual, ela ajuda também o sacerdote, o mestre, o mago que seja, enxergar um pouco uma amplitude maior desse sistema para entender quais são os caminhos possíveis ou não possíveis para se executar algo, para tentar desenrolar aí a situação do consolente, né? E tem mais uma questão, pelo menos como o seu Tiriri, que é um Exu, que hoje ele dá consulta e tem um valor agregado financeiro, nem sempre na primeira consulta o seu Tiriri traz a solução, porque muitas vezes ele vai levar um tempo no astral para investigar todo o cenário. As pessoas às vezes procuram uma consulta com o Exu já querendo uma resposta imediata. E muitas vezes ele precisa de uma análise e vai levar um tempo, 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, para depois uma reconsulta. Ele fala, olha, o caminho mais efetivo para isso é este. E aí há um desenrolar da situação. Às vezes a resposta é imediata, ele consegue acessar o campo de uma forma mais direta e objetiva, mas às vezes é tão complexo, há uma rede por detrás disso, tão complexa, às vezes ele vai ter que fazer as negociações das partes. Eu preciso de tal elemento porque eu vou fazer uma paga lá. Como assim? Sim, no astral ele precisa estreitar o network dele e entrar em ordenanças que não fazem parte dele, para que o outro Exu, que nem trabalha comigo, mas que ele fala, senhor, neste domínio eu preciso de acesso, eu preciso que o senhor desenrole isso para mim. Então há um tempo todo que não é o nosso tempo físico, a contagem de tempo é diferente nossa para o tempo do astral, mas muitas vezes não é uma resposta imediata. E isso demanda tempo, demanda estudo. Muitas vezes eu tiro e falo, agora você vai estudar essa matéria aqui, porque eu não consigo trazer, nós falamos no vídeo anterior, o seu campo mental, a informação. Então você lê esse livro aqui, ou lê essa informação, porque eu vou conseguir trazer uma resposta mais fluida e o porquê, inclusive, dos elementos que eu vou solicitar para você. Esses dias atrás apareceu uma pessoa, você cobra tanto para fazer tal coisa. Eu falei, eu cobro X. Falei, não, peraí. Eu vou resolver o seu problema. Quanto vale para você resolver esse problema? Quanto vale a sua paz?